Nós vimos anteriormente como é que, no arcabouço básico para análise que nós vamos fazer dos efeitos da política macroeconômica, por meio do modelo ADD. Então agora nós vamos olhar o equilíbrio de curto prazo, na sequência vamos olhar o equilíbrio de longo prazo, só que antes disso nós temos que entender alguns conceitos básicos. O primeiro deles é a diferença entre políticas permanentes e políticas temporárias. As políticas temporárias não afetam expectativas e as permanentes afetam expectativas. Então, se há uma mudança temporária na oferta de moeda, por exemplo, não há por que os agentes mudarem essa expectativa frente à taxa de câmbio futura. Se essa mudança é permanente, os agentes que operam com expectativas racionais vão alterar a visão sobre o futuro e, portanto, as expectativas com respeito à taxa de câmbio futura. Isso tem implicações nos ajustes, como nós vamos ver. Qual é a diferença de curto e longo prazo? Curto prazo, os preços estão rígidos, longo prazo, os preços estão flexíveis. Então, dado o fato de que nós vimos anteriormente que a curva DD são as infinitas combinações de câmbio e produto, capazes, cada uma delas, de equilibrar o lado real da economia, e na curva A nós temos infinitas combinações de câmbio e produto, capazes, cada uma delas isoladamente, de equilibrar o lado financeiro da economia, nós só vamos ter, num determinado momento, uma combinação de câmbio e produto, expressa neste gráfico, capaz de equilibrar simultaneamente o lado real e o lado financeiro. Então será E1 e Y1 a combinação que consegue garantir que a oferta de moeda se iguale à demanda por moeda, garantir que as taxas de retorno se igualem a ativos emitidos em distintas moedas, desde que eles tenham o mesmo risco, a mesma liquidez, e que a oferta de bens e serviços se iguale à demanda por bens e serviços. Quais seriam os efeitos das políticas macroeconômicas, E lembrando essa diferença, a política monetária, nesse modelo simplificado, se dá por meio do aumento e da redução do estoque nominal de moeda, é uma simplificação. A política fiscal, por meio do aumento e da redução de gastos, é uma simplificação, uma generalização. Os instrumentos específicos da política fiscal podem ser bastante mais amplos, assim como da política monetária. Nós temos que nos fixar na ideia de que as mudanças temporárias não afetam a taxa esperada de câmbio, as permanentes afetam, e que nós temos as diferenças de curto prazo e longo prazo. As condições do mundo são dadas. Então a nossa política macroeconômica não afeta a taxa de juros lá fora, não afeta a renda lá fora. Nós vamos estar olhando para os efeitos, dadas as condições do mundo, dessas políticas sobre a nossa economia, no curto prazo com preços rígidos, políticas temporárias sem afetar expectativas, no longo prazo com preços flexíveis e políticas permanentes afetando expectativas. Qual é o efeito de uma política fiscal monetária expansionista? Também aqui, sem nos preocuparmos se a economia está no pleno emprego, partiu do pleno emprego ou não partiu do pleno emprego. Uma política monetária expansionista que desloca a A pode produzir um nível de renda de equilíbrio mais alto, a taxa de juros vai estar menor, ela não aparece aqui neste gráfico, nós temos que ir lá olhar o gráfico do mercado monetário e nos apoiarmos nele no mercado de ativos financeiros, monetário e de câmbio, para observar os efeitos, mas um aumento da oferta de moeda, dada a mesma demanda por moeda, reduz a taxa de juros, tudo mais constante a taxa de juros lá fora e a taxa de câmbio esperada, isso produz uma depreciação da moeda doméstica. O que vai estar acontecendo, que ao nível anterior E1 de taxa de câmbio, lá no mercado financeiro, é menos atraente aplicar em ativos denominados em moeda doméstica, aumenta a demanda por moeda estrangeira, euros, e o preço do euro sobe. Mas o fato é que a política monetária poderia ter, pelo menos no curto prazo, e as políticas temporárias, efeitos reais sobre a economia, o nível de atividades cresce. Política fiscal também, a principal diferença aqui é que se aumentar gastos e reduzir impostos, o produto sobe, a demanda por moeda sobe, se não há um aumento da oferta por moeda, haverá um ajuste em termos de maior taxa de juros, que por sua vez produz uma apreciação cambial. Então, se a política fiscal expansionista vier a acontecer, o resultado final vai ser uma moeda doméstica mais apreciada e um produto maior. Notem que a política monetária contracionista vai gerar o efeito contrário do que nós vimos aqui, ou seja, vai reduzir o nível de atividades e produzir uma apreciação da moeda doméstica, com uma taxa de juros mais alta. Uma política fiscal expansionista reduziria o nível de atividades, taxa de juros menor, taxa de câmbio mais elevada. Dado este arcabouço, a gente pode pensar o seguinte:
Será que a política macroeconômica, fiscal e monetária, elas podem recuperar o pleno emprego se a economia toma um choque, né? Se há uma redução do nível de emprego e de renda por efeitos de um choque de demanda ou de um choque monetário? A resposta é que essas políticas temporárias, nos termos deste modelo, poderiam fazer isso. Por exemplo, vamos imaginar que a economia parte do ponto 1. Né? Então nós temos a curva A1, DD1, ponto 1 de equilíbrio, o nível E1 de taxa de câmbio, e ela está operando em pleno emprego, nesse ponto aqui. E vamos imaginar que a demanda mundial pela produção doméstica cai. Não precisamos nos preocupar aqui sobre o que provocou esta queda na demanda mundial. O fato é que houve esta contração. Diante disso, as autoridades podem lançar mão tanto da política fiscal expansionista, então o aumento de gastos e ou redução de impostos fariam com que a curva DD2, que se contraiu pelo choque exógeno negativo de demanda, voltasse para a produção inicial. Frente ao ponto 2, a renda cresceria novamente, eu teria um aumento da taxa de juros sobre a posição aqui e uma apreciação cambial de E2 para E1. Ou pela política monetária. Vamos imaginar que o Congresso deste país imaginário aqui não vai aprovar as medidas fiscais, mesmo que temporárias, e o Banco Central decide expandir a oferta de moeda, a economia voltaria à situação de pleno emprego, porém com uma taxa de juros mais baixa e uma moeda doméstica mais apreciada. Então aqui nós temos o funcionamento das políticas contracíclicas, fiscais ou monetárias. Nós estamos olhando os casos extremos, só a política fiscal, só a política monetária, para olhar e entender os seus efeitos, mas nós poderemos, no mundo real, ter uma combinação de ambas as políticas. Então, um choque de demanda poderia ser enfrentado pela política fiscal ou a política monetária. Da mesma forma, o que aconteceria se a demanda por moeda subisse porque as pessoas estão com medo do futuro e não querem gastar? Se a demanda por moeda sobe e a oferta de moeda não sobe, eu vou ter uma recessão induzida por esse processo, a curva A vai se contrair e eu vou entrar em recessão. A resposta a isso poderia ser uma política monetária expansionista para atender esta maior demanda por moeda. A curva A voltaria para a situação inicial. A ponte inicial de equilíbrio é isso. A curva A se contrai pelo aumento da demanda por moeda, eu vou ter uma recessão porque as pessoas não querem gastar. Se eu recolocar esta moeda, a economia volta para o ponto de equilíbrio original, com uma taxa de juros menor e uma taxa de câmbio mais alta frente ao ponto 2. Ou, vamos imaginar que o Banco Central decidiu não atuar, a política fiscal poderia também agir nesse sentido, com um aumento de gastos ou redução de impostos, a demanda por moeda cresceria mais ainda, a taxa de juros seria mais elevada e eu teria uma apreciação da moeda frente ao ponto 2. Ambas as políticas poderiam produzir retorno ao pleno emprego. O choque anterior, o mais razoável, é que a política fiscal atuasse aqui, que é a política monetária. Mas ambas poderiam produzir este retorno ao equilíbrio. Notem que este modelo, né, tende a sugerir que as políticas são bastante simples de serem implementadas e que não geram problemas. Mas há problemas na implementação da política econômica. Um deles é que, se o governo tentar sistematicamente estimular a economia, um resultado possível nos termos desse modelo, é importante enfatizar isso, é gerar pressão inflacionária ao longo do tempo sem que o produto cresça. No fundo, o que esse modelo trabalha, como nós vamos ver na próxima sessão, é com a ideia de que as políticas são neutras no longo prazo, a política macroeconômica não afetaria a taxa de crescimento do produto potencial no longo prazo, ela só afetaria níveis de preço. Então, a isso a literatura chama de viés inflacionário, né? A tentativa de estimular a economia ao longo do tempo, e insisto que é nos termos deste modelo, outros modelos não chegam a este mesmo resultado, é de que só vai ter aumento de preço sem ganhos em termos de produto real. Da mesma forma, nem sempre é fácil identificar a origem dos choques, se são choques monetários, se são choques reais. Também, se esses choques vão ser de longo prazo ou de curto prazo e que tipo de atuação e que intensidade a política econômica deve ser adotada. Nem sempre é simples negociar mudanças orçamentárias, particularmente nas democracias ocidentais, em que os governos têm que negociar isso com os parlamentos, e também nós temos que verificar o fato de que
a política macroeconômica, na medida que ela vai sendo implementada ao longo do tempo, ela produz resultados e produz efeitos que se diluem, né, ao longo do tempo. Então há uma defasagem temporal entre a decisão de atuar do ponto de vista fiscal e monetário e os seus efeitos. E novos desequilíbrios podem ser produzidos. Esses modelos que nós estamos trabalhando até aqui são modelos muito simplificados e modelos, né, de estática comparativa, em geral modelos, por definição, estáticos, que não produzem dinâmica ao longo do seu caminho. Para poder compreender isso melhor, este modelo trabalha com seus efeitos de longo prazo, que é a próxima sessão. Que efeitos são esses? Em síntese, se as políticas são tidas como permanentes, elas vão afetar expectativas e, na medida em que eu permito os ajustes de preço, nós vamos verificar que os impactos de longo prazo dessas políticas vão se traduzir em termos de mudanças de preços e essas mudanças de preços, por sua vez, vão reverter os resultados iniciais da política, que é o que nós vamos ver na próxima sessão.